paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e vamos estar estudando a quinta lição da revista da Escola Bíblica Dominical Juízes e Ruth. A história do passado que nos alerta para o presente. E a quinta lição, ela tem o tema Abimeleque, Tola, o sexto juiz de Israel, e Jair, o sétimo. O texto áureo, ela vai dizer assim: assim Deus fez tomar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Está lá em Juízes capítulo 9, versículo 53. E a verdade prática, a justiça divina assegura que quem semeia o mal colherá desgraça. Então eu aconselho a você, meu irmão, minha irmã, estudar o capítulo 9 e o capítulo 10 para que você possa ter o melhor entendimento da lição de hoje. A primeira unidade da revista vai falar Abimeleque aclamado. Número 1 da primeira unidade vai falar sobre a cidade onde ele foi aclamado. Número 2 vai falar da campanha que foi realizada para que ele fosse aclamado rei. E terceiro vai falar sobre a aclamação em si. A introdução da revista, ela vai dizer assim, as pessoas que desejam poder são sempre mais numerosas do que as que são capazes de usá-la com sabedoria, né? No capítulo 9 do livro de Juízes e o capítulo 10, a gente vai ver a ascensão e a queda de Abimeleque. Abimeleque era um dos filhos de Gideão, o filho com a concubina que vivia em Siquém. Muitos estudiosos vão dizer que a história de Abimeleque é uma espécie de parente na sucessão de juízes, porque ele está mais para um usurpador e um rei fracassado de que alguém que foi levantado por Deus para libertar o povo. Abimeleque, tentando tirar proveito do laço familiar dele com Gideão, ele vai até a cidade de Siquém, onde ali estava sua mãe e seus tios, e ele tenta tirar proveito disso. É o que registra o capítulo 9, versículo 1 de Juízes. Diz assim: Abimeleque, filho de Jerubal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos todos os cidadãos de Siquém. Qual é o melhor para vós? Que 70 homens, todos filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos todos que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de toda a cidade de Siquém. Para que possamos entender melhor essa passagem, precisamos fazer um retrospecto lá no capítulo 8. Gideão, antes de morrer, ele recusou a oferta de reinar sobre o povo de Israel. Quando Gideão, ali através da ação de Deus, libertou o povo agora das mãos dos midianitas. Então todos eles aclamaram ali Gideão, pedindo para que eles reinassem sobre eles. E rei Gideão disse: nem eu reinarei, nem meu filho reinará, mas o Senhor reinará sobre vós. Então ali Gideão recusou-se ser rei. Quando Gideão morre, Abimeleque vai agora reivindicar aquilo que o pai havia rejeitado. Ele vai reivindicar aquilo que o pai havia recusado. Então ele vai e ele quer ser aclamado rei. E ele começa a fazer agora essa campanha. Ele vai até a cidade de Siquém, onde morava sua mãe e morava ali os seus tios. E ele chega naquele lugar e pede para que seja ouvido. E ele começa agora a sua campanha. Ele diz: olha, vocês desejam que 7 homens reinem sobre vocês, ou que um único homem reine sobre vocês, e esse homem seja um de vós, um dos seus irmãos. Essas palavras agradaram ao ouvido deles e o coração deles se inclinou a essa situação e disseram assim: Abimeleque é nosso irmão. E vamos falar sobre a campanha de Abimeleque para ser aclamado a rei. Está lá em livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Versículo 5. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou
porque se tinha escondido. Então a campanha de Abimeleque começa. Então primeiro ele vai até a Siquém, ele faz uma reunião com seus parentes, convence seus parentes, né? É um discurso que é agradável aos ouvidos deles, e ali naquela cidade ele começa a contagiar a todos, né? Os seus tios começam a contagiar todos. Mas não se dando por satisfeito, ele agora pega 70 peças de pratas. Então ele pega essas 70 peças de prata e vai e aluga alguns homens desocupados, alguns homens fora da lei, alguns homens ali ociosos. E ele aluga esses homens, compra esses homens e faz um bando para ele. E a primeira atitude de Abimeleque é ir até a terra natal, até a cidade ali, a região onde os seus irmãos moravam por parte de pai. E ele chega lá, ele executa todos os seus irmãos. Executa de forma cruel todos os seus irmãos, e apenas um deles, o mais novo, Jotão, esse ele não é executado porque ele se esconde. Então a gente vai observar que durante ali o reinado de Abimeleque, não se ouve falar do nome do Senhor. Parece que o Senhor agora ele tinha sido banido, parece que agora o Senhor ele tinha sido convidado a se retirar, a sair de cena. O número 3 da primeira unidade vai falar sobre a aclamação. Está lá em Juízes capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Então Abimeleque, após remover todo e qualquer tipo ou possibilidade de disputa de poder, disputa pelo trono, aniquilando ali de uma vez com os seus irmãos por parte de pai, agora ele é levado até a cidade de Siquém, e não só a cidade de Siquém, mas também a cidade próxima, Milo. Ela também agora vai e reconhece ali Abimeleque como rei daquela região. Então todos eles aclamam agora Abimeleque como seu novo rei. Gideão, um guerreiro, um juiz, e com sua morte ele deixou um ambiente de poder ali propício para seu filho. E seu filho agora foi e tomou posse da pior forma possível dessa situação. Ele usurpou para si um trono que outrora seu pai havia rejeitado. Abimeleque estava prestes a ser julgado pelo Senhor. Não só ele, mas todo aquele povo que o apoiava, em função da sua arrogância, em função do seu egoísmo, em função da sua prepotência, em função de tudo que era ruim que ali eles juntavam. Então ele estava desqualificado em ser representante. Abimeleque estava desqualificado a ser um representante, um rei, um líder de Israel. Mesmo assim, ele ainda lidera aquele povo por 3 anos. A segunda unidade vai falar a respeito do apólogo de Jotão. Está lá no capítulo 9, no versículo 7 em diante, que diz assim: Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou por eles: Ouça-me, cidadão de Siquém, para que Deus os ouça. Versículo 8. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Versículo 10. Então as árvores disseram à figueira: Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? E depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ser domínio sobre as árvores? Jotão, o único filho de Gideão que escapou do massacre de seu meio-irmão, agora ele vai até ao cume do monte Gerizim, monte aonde Deus havia proclamado ao povo de Israel todas as bênçãos mediante a obediência do povo, que está lá em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 14. Então Jotão vai até o cume desse monte de forma muito corajosa e anuncia para todo o povo de Siquém. Mas o povo de Siquém não deu ouvido a ele. 3 anos após agora o anúncio de Jotão, o povo vai sofrer por ter virado as costas e não ter dado ouvido àquilo que Jotão havia dito. A oliveira era a árvore mais útil e proveitosa, estava muito ocupada produzindo para reis e para os homens, né? O azeite, onde
se ungia rei, se ungia os profetas, se ungia os sacerdotes. Então ela estava muito ocupada para liderar as árvores. A figueira é uma árvore de porte médio com crescimento lento que produzia um fruto muito doce, muito agradável e bem aproveitável na culinária da época. E ali também com os viajantes, quando iam pelas estradas, colhiam os frutos para matar a sua fome. As videiras que produziam as mais doces uvas, que produziam os vinhos. As 3 primeiras árvores, tanto a oliveira como a videira e a figueira, são símbolos de Israel, representam ali o povo de Israel. Mas parece que elas estavam ali na parábola contada por Jotão, estavam muito ocupadas. Não tinham tempo para poder ali liderar as árvores. E o número 3 da terceira unidade vai falar sobre o espinheiro, que está lá no capítulo 9, do versículo 14, que diz assim: finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. Versículo 15, o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vós, venha abrigar-me a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até o cedro do Líbano. O espinheiro é o mais inútil para Deus e para os homens das 3 outras árvores citadas. Ela serve só como cerca, como separação de pessoas, de coisas, de objetos, de animais, e era muito perigoso aproximar-se dele. Uma comparação perfeita apontada por Jotão a Abimeleque, um rei opressor, sanguinário e cruel, e muito perigoso de se aproximar. Depois de 3 anos que Abimeleque governa, reina ali naquele lugar, versículo 23 do capítulo 9 vai dizer que Deus ele envia um espírito maligno sobre Abimeleque e o povo de Siquém. Agora o povo de Siquém começa agora a conspirar contra Abimeleque. Esse feito por Deus era para que fosse vingado a morte dos 70 irmãos realizado por Abimeleque e também ajudado pelo povo de Siquém. A terceira unidade então diz assim, Abimeleque derrotado. Número 1, a conspiração de Gaal. Está lá no versículo 26 em diante, que diz: nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se para com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Versículo 28. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que os sirvamos? Então o povo de Siquém vê em Gaal uma grande chance, uma possibilidade desse povo agora revoltar-se contra Abimeleque. E ali quando o Abimeleque está ausente e eles estão dando uma festa ao Deus dele, ali fazendo as primícias da colheita das uvas, enquanto Abimeleque estava ausente da cidade, Gaal começa a instigar o povo daquela cidade contra ele. E ele consegue, com o apoio de seus parentes e também apoio dos homens da cidade, ele promove uma grande revolta, uma revolta generalizada na cidade. Mas ouvindo o discurso de Gaal, estava Zebu, o governador da cidade, e viu ali o quanto Gaal estava instigando aquele povo. Então ele ficou muito revoltado com aquela situação, mandou um mensageiro até a presença de Abimeleque. E ali informou ali do plano da conspiração de Gaal e seus parentes, que ele estava inflamando toda a cidade. Então, Abimeleque executa a emboscada. Ele mata ali os homens de Siquém. Ele entra, destrói a cidade, destrói o muro e joga sal em toda a cidade como repúdio a elas, para que aquela terra não produza mais. Após Abimeleque matar os homens da cidade ali no primeiro confronto, ele adentra a cidade, começa agora a perseguir todos os moradores e ele fica sabendo que muitos deles refugiaram-se na torre e ali ele começa a pegar junto com seus homens, pega galhos, pega troncos e empilha no pé daquela torre e ali incendeia aquela torre. E ali a palavra de Deus diz que ele mata mais de 1000 homens e mulheres naquele lugar. E o número 2 da terceira unidade vai falar da morte de Abimeleque. A revolta do povo provocada por Gaal estava generalizada e tinha atingido até as regiões próximas ali da cidade, né? Então conseguiu atingir Tebet. Então, quando Abimeleque ficou sabendo que Tebet também estava com essa revolta, foi até lá e tentou usar a mesma estratégia que havia usado a Siquém. Os homens e mulheres da cidade estavam refugiados também numa torre de segurança. Está registrado no versículo 53 do livro de Juízes, capítulo 9, diz assim:
Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a, e quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça e lhe rachou o crânio. Versículo 54. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada, mate-me, para que não diga que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram o Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Então Abimeleque iria usar a mesma estratégia que havia usado lá em Siquém, de incendiar a torre. E quando ele tenta fazer isso, ele começa a juntar os galhos, os troncos, assim também os seus homens. Quando ele tenta fazer isso, ele se aproxima muito da torre. E quando os homens estavam se refugiando, uma das mulheres ali pega uma pedra de moinho e acerta bem no crânio de Abimeleque. E ali ele fica agonizando e ele chama o seu escudeiro agora e diz assim: olha, saca da espada e me mate, para que não venham dizer ou venham saber que uma mulher me matou. Então o seu escudeiro vai, saca da espada e o atravessa. E quando o povo todo observa isso, vê que Abimeleque morreu, todos eles vão para suas casas. Então a maldição de Jotão se cumpriu 3 anos após. Ali a morte de Abimeleque e a destruição da cidade, a morte de todos os moradores ali da cidade de Siquém, foi uma justiça realizada por Deus. E muitas das vezes o Senhor, nosso Deus, ele usa de meios improváveis para alcançar os seus objetivos. Então o comentarista da revista, ele nos dá um lembrete, que a posição de liderança da igreja deve ser ocupada por pessoas chamadas por Deus e que influenciam pelo amor e pelo bom exemplo, não por pessoas que estão afeiçoadas ao poder e dominam através do medo. Lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 2 em diante, que diz assim: pastoreie o rebanho de Deus que está nos seus cuidados, olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Versículo 3. Não hajam como dominadores dos que lhe forem confiados, mas como exemplo para o rebanho. Olha só, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Número 3 da terceira unidade vai falar sobre Tola, o 6º juiz, e Jair, o 7º. Está lá em Juízes, capítulo 10, do versículo 1 ao 5, que diz assim: depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para liderar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. Ele liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montava 30 jumentos. Eles tinham autoridades sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Versículo 5. Quando Jair morreu, foi sepultado em Canom. O livro de Juízes, eles são divididos em juízes principais e juízes menores. Os juízes Tolá e juízes Jair, eles são considerados juízes menores, não pelo grau de importância deles, mas pela quantidade de escrito que foi deixado a respeito deles. O fato de apresentarem um escrito a respeito deles, uma quantidade menor, faz com que eles tenham um destaque menor em relação aos outros juízes, considerados juízes principais, em comparação com o juiz Gileade, com o juiz Débora, juiz Abimeleque, Jefté, Sansão e Samuel, que tem uma quantidade de escrito bem maior. Há quem diga também que eles foram levantados em tempo de paz no povo de Israel para julgar as causas internas. À medida que os juízes eram levantados por Deus, esse povo eles iam se degradando, eles iam agora descendo espiritualmente ladeira abaixo. Então antes Deus levantava juízes para livrar o povo de Israel dos povos externos que iam e subjugavam o povo de Israel. Agora Deus estava levantando juízes para julgar as causas internas, para livrar o povo de Israel do seu próprio povo.
tal era a degradação desse povo. Será que Deus estava ausente enquanto o povo de Siquém estava ali adorando a Baal? Será que Deus estava ausente quando ali Abimeleque estava ali fazendo aquela atrocidade com os seus meus irmãos, 70 meus irmãos? Será que Deus estava ausente quando aquela cidade toda foi devastada ali por Abimeleque e seus homens? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e impiedade do homem, que impede a justiça de Deus pela sua injustiça. A justiça de Deus e o julgamento de Deus, ele não está reservado simplesmente para o futuro, está reservado também para o presente dos nossos dias. E a aplicação pessoal, ela vai dizer que deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, sujeitando a Deus as nossas motivações e propósitos. Agir pela carne só gerará dor e frustração. Que possamos sujeitar a Deus as nossas vontades, aos nossos propósitos, nossas motivações, que deixemos-nos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque agir pela carne só gerará dor e frustração. Lá em Gálatas vai dizer que aquele que semeia para a sua própria carne, para a carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, professor, coordenador da Escola Bíblica Dominical, esse comentário lhe ajudou, foi útil para você, que você possa crescer na graça, no conhecimento e que a gente possa se encontrar nas próximas aulas. A paz do Senhor a todos.